O Microsoft Excel é uma ferramenta de cálculo simplesmente incrível. Através dele, nós conseguimos realizar desde os cálculos mais simples até operações matemáticas mais avançadas, como de trigonometria, cálculos financeiros e etc. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre duas funções matemáticas, a função soma e a função média. São funções de aplicação muito simples, porém, se usadas da forma correta, podem trazer informações muito relevantes numa análise de dados. Eu sou Israel Fonseca do IAF Treinamentos e seja bem-vindo a mais um vídeo da série Aprenda Excel de uma vez por todas. Bom, pessoal, vamos ao que interessa. Nós temos aqui, nessa nossa simulação, um painel de vendas, que nada mais é do que uma tabela que traz os dados de faturamento da empresa metropolitana no primeiro semestre do ano de 2000XX. Nós temos aqui a listagem de vendedores e os períodos aqui mês a mês. Nós estamos falando do primeiro semestre, então logo os primeiros 6 meses deste ano. E aqui em cima nós temos duas questões que foram trazidas, na verdade, pela diretoria da empresa. Então eles perguntaram o seguinte para o supervisor de vendas: supervisor, qual o valor do faturamento do semestre por vendedor? Ou seja, quanto cada vendedor faturou no semestre? E por mês, qual é o faturamento do mês? O faturamento total de cada mês. Supervisor, qual é a média de faturamento no semestre por vendedor? Então são essas perguntas. E como que a gente responde essas perguntas? Com essas duas funções de aplicação simples, porém que tem uma utilidade muito grande, que é a função soma e a função média. Então vou vir aqui no primeiro campo para nós podermos responder a primeira questão. É simples, para eu saber o faturamento do vendedor Augusto, por exemplo, do semestre, o que eu teria que fazer? Selecionar essa aqui, mais, seleciona a segunda célula, mais, seleciona a terceira, e assim sucessivamente. Só que fazendo dessa forma vai ficar operacionalmente muito difícil, principalmente se eu estiver falando de uma quantidade grande de registros. O que nós podemos fazer nesse caso? Eu venho aqui, digito igual soma, dou um tab e ele vai iniciar uma função em que basta eu selecionar o intervalo que eu quero que seja somado, fecho parênteses, dou enter. Pronto, ele já faz a soma para nós. Não importa quantas colunas, quantas linhas, eu posso selecionar o intervalo inteiro aqui. Tudo que estiver dentro do intervalo de seleção, o Excel vai somar. Então essa é a função soma. E agora para as demais linhas, o que a gente faz? Vamos precisar repetir novamente o procedimento? De jeito nenhum. Basta eu vir aqui na célula onde já está a função aplicada. Eu venho no canto inferior direito. Ó, tá vendo que o cursor fica diferente? Clicar e arrastar até onde você quer. Tá ok? Então já está aqui replicada a minha função soma. Agora eu vou fazer aqui a totalização por mês. Ou seja, eu tenho que somar os valores desta linha aqui, dessa coluna. O que eu faço? Vou fazer diferente, mais prático ainda. Vou pressionar a tecla Alt, mantenho ela pressionada e vou pressionar agora a tecla igual. Olha que interessante, é um atalho para utilizar a soma. Como que é? Vamos fazer novamente. Alt igual, prontinho. Tá vendo como o Excel é prático? Então, pensou você ter que somar aqui valor por valor na calculadora, ter que digitar número a número, mais número a número a número, é muito mais trabalhoso. Isso porque nós estamos falando aqui de 6 vendedores. Imagina se nós tivéssemos 15, 20, 30, 100. Torna-se inviável fazer esses processos manualmente. Então é aí que entra o valor do Excel, que é muito mais prático, e muito mais confiável do que a gente ficar digitando manualmente. Eu vou arrastar aqui para o lado, até a coluna de total, e eu já consigo visualizar até aqui o total de faturamento do semestre. Então olha quantas informações a gente já tem para passar para a nossa diretoria. Mas não acaba por aqui, agora vamos saber a média do faturamento por vendedor primeiro. Aqui nesse momento, vamos entender primeiro como funciona o cálculo da média na prática. Eu teria que pegar a soma do faturamento do vendedor Augusto, por exemplo, que eu já tenho aqui, e eu teria que dividir pelo número de elementos que compuseram essa soma. Então, por exemplo, eu estou falando de 6 meses, então eu teria que dividir por 6. 98.811, ok. Só que se eu tiver um número muito grande de registros, vai se tornar um procedimento trabalhoso, Então vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou utilizar a função do Excel, igual média.
Um detalhe importante, média tem acento na letra E e o Excel respeita os acentos. Então, se você não utilizar acentuação, você não vai encontrar essa função. Vou dar um Tab, seleciono o intervalo que eu quero que o Excel encontre a média, fecho parênteses, Enter, perfeito, 98.811, mesmo resultado que o cálculo manual. Vou arrastar até onde eu quero, vou inserir uma nova fórmula aqui para calcular a média geral. Dou um Enter. Perfeito. Então, olha quantas informações a gente consegue aqui dessa base de dados com essas duas funções simples. Por exemplo, eu tenho aqui a média geral de faturamento, 95 mil. Eu posso dizer que, por exemplo, o Augusto foi um vendedor que ficou acima da média. Já a Beatriz, infelizmente, nesse primeiro semestre não foi bem, ela ficou abaixo da média. Eu posso ver que a Paula, né, foi a vendedora que mais se deu bem, aí analisando 6 meses, porque ela teve um faturamento bem acima da média. Então é muito importante, pessoal, saber utilizar. Às vezes, muitas pessoas pensam que o nível de Excel está relacionado à dificuldade das funções que ela utiliza, mas não é isso. É a forma de aplicar e de conseguir obter informações através das funções do Excel. Tá ok, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esqueça de interagir conosco, aí deixando o seu like, seu comentário e principalmente compartilhando para que esse conteúdo possa alcançar ainda mais pessoas. O vídeo de hoje fica por aqui. Aquele abraço e até a próxima.